Finalmente caiu a ficha para a imprensa e para a parte da esquerda. O ministro Alexandre de Moraes foi longe demais ao condenar a cabeleireira Débora dos Santos a 14 anos de prisão e por isso ele foi detonado nas redes. E eu vou te mostrar vídeo, post, tudo. Gente, até todos estão criticando, não são só todos não, até todos. Olha, está acontecendo algo que eu vi acontecer poucas vezes nos últimos 6 anos. Juristas e advogados de esquerda, além da imprensa, estão detonando o ministro Alexandre de Moraes por ter feito o que com certeza foi um dos atos mais perversos e cruéis da sua vida. Condenar a Débora dos Santos a 14 anos de prisão unicamente por pichar uma estátua com batom. Já tem vídeo aqui no canal sobre essa decisão do Moraes, eu vou deixar para você na tela no final e também na descrição para você conferir depois, mas eu quero te mostrar aqui agora juristas e advogados de esquerda e grandes jornais criticando o Moraes de uma maneira muito dura, porque nem eles que normalmente passam pano para os abusos, para as ilegalidades, para as atrocidades dos meninos, nem eles, gente, nem eles que estão ali com cãibra no braço de tanto passar pano, nem eles aguentaram dessa vez esse ato tão cruel, que na verdade condenou os 2 filhos pequenos da Débora a crescerem sem mãe. Bora começar com o Walter Majorovic, que é um jurista famoso, renomado, ex-desembargador e que é comentarista do portal esquerdista UOL, absolutamente destruindo de forma técnica o voto de Moraes. Acompanha aí, vou jogar aqui na tela para você. Aí, ó. Golpe de Estado e abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. Será que é a mesma coisa? Tecnicamente não é, mas para a política criminal, atenção, a política criminal pode se aplicar o princípio da absorção, para não se chegar ao absurdo que a gente está vendo. O Moraes aplicou, nos outros casos foram já julgados, foi aplicado isso, resposta não. Existe a possibilidade de se aplicar ainda? E aí vai no ponto que você bem colocou, Raquel. O julgamento está sendo por única instância, num único grau de jurisdição. Percebe o problema? Qual é o recurso que vamos ter? Revisão criminal? Talvez. Revisão criminal de um julgado do Supremo. Mas para revisão criminal precisa de fato novo. E qual é o fato novo? Nenhum. Então veja como o Supremo está, nesses casos e com relação à raia miúda, tecnicamente está vendo a denúncia e está julgando com base na denúncia, mas não está aplicando a política criminal, que é uma arte, é uma sabedoria, dizem os doutrinadores do mundo inteiro. Não está aplicando. Então, atua com o fígado. E esse é um problema, e a gente vai tratar daqui a pouco com relação a esse julgamento do dia 25. Bom, mas voltando a esse caso concreto, a pena, como lembrou o Tales, é absurda. Como lembrou o Josias, ele falou em absorção, em junção, sim, dentro da política criminal e que tem um princípio que o nome técnico chama-se consunção. O Walter Majorovic aqui, ele disse claramente que a pena é absurda. E ele foi até muito gentil, até muito polido, educado, dizendo, olha, tá faltando aqui sabedoria, aplicar a política criminal. Na verdade, falta é aplicar a lei, é respeitar a Constituição. Vocês estão vendo aí, pessoal, nem o pessoal do UOL, que deve ser o grande veículo mais esquerdista do Brasil, nem eles estão tancando isso. Olha o Walter Majorovic dizendo que a pena é absurda, que não segue a política criminal, ou seja, que não é técnica, que não segue a lei. Mas calma, que ainda não acabou. Se você já está gostando de ver o Moraes sendo detonado, curta o vídeo com força para a voz da nossa indignação chegar mais longe e bora agora ver a crítica de sabe quem? Sabe quem? Do Estadão, que fez um editorial dizendo que essa decisão do Moraes de condenar a Débora desmoraliza a justiça. E eu já vou te mostrar a gente da esquerda falando isso, mas antes, olha aqui comigo o Estadão. Isso não é justiça. A cabeleireira de Paulínia, a cidade do interior de São Paulo, não cometeu um crime de sangue.
Tampouco aplicou um grave golpe na praça ou desviou milhões de reais em recursos públicos, como tantos que caminham livremente pelas ruas país afora. Armada com batom, a ré pichou a estátua da Justiça em frente à sede da corte durante os atos golpistas do 8 de janeiro e pichou os dizeres: "Perdeu, mané", uma referência à infeliz frase dita pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, a um bolsonarista que o admoestou em Nova York em novembro de 2022. No mundo da justiça e da sensatez, foi este, e apenas este, o seu crime. Pois é, ela não matou, ela não roubou, ela não estuprou, ela não roubou bilhões de dinheiro público, nada. Ela riscou uma estátua com batom, lavável com água e com sabão. E o que aconteceu com ela? Presa preventivamente por ordem de Moraes desde 17 de março de 2023. A ré agora está prestes a receber uma pena, caso a decisão do relator seja confirmada por seus pares, que ultrapasse muito as penas a que foram condenados criminosos muito mais perigosos do que ela para a sociedade. Por si só, isso abala ainda mais a já desgastada imagem do STF aos olhos de muitos brasileiros de boa fé que acompanham, atônitos, a forma como o STF tem conduzido os julgamentos dos atos golpistas. Gente, olha o consenso que está se formando. É nisso que a gente precisa chegar, em um consenso da sociedade de que o STF está abusando do seu poder, praticando injustiças contra pessoas simples, comuns. Isso é essencial para uma mudança, para uma transformação em 2026, seja com o povo indo às ruas, seja com a eleição de uma maioria de senadores, seja com o processo de impeachment de Moraes. Mas a qualquer pessoa minimamente sensata, imbuída de boa-fé e, sobretudo, senso de justiça, uma pena tão draconiana como a imposta à ré pelo ministro Alexandre de Moraes não passa nem sequer por razoável, que dirá por justa. Lamentavelmente, e não apenas para o STF, mas para todo o país, senso de justiça é algo que faltou ao senhor Moraes no julgamento desse caso. Palmas, Estadão, ó! Palmas! Ah, se todos os editoriais do Estadão fossem assim, hein? Mas a gente sabe que amanhã eles publicam outro editorial, agora elogiando aí algum absurdo do STF que eles elegem para elogiar em algum momento. E aí a gente vai ter que criticar o jornal. Mas bora agora reconhecer que eles estão dizendo uma coisa importante, óbvia, mas muito importante, porque a grande mídia é dominada pela esquerda, 80% dos jornalistas, 80% dos jornalistas, eles são de esquerda no Brasil. Isso uma pesquisa mostrou claramente. Então a gente tem que reconhecer quando se diz isso. Mas bora aqui para a parte dos juristas e advogados de esquerda, que é o momento que você vai se divertir, porque fica claro que eles simplesmente não conseguem lidar com o fato de que eles estão reconhecendo os abusos do Moraes. Eles entram ali em pane, gente, uma espécie de dissonância cognitiva. Dá uma olhadinha aqui nesse post do Herbert Freitas, que já fez várias análises jurídicas do X em que ele critica a Lava Jato, mas ele fecha os olhos para os abusos do Supremo. Mas parece que desta vez não deu. Olha aí. Não acreditei que o ministro Alexandre votaria para condenar a acusada a uma pena de 14 anos só com base na pichação. Peguei o voto, que contém 91 páginas para ler, e fiquei surpreso, pois foi isso o que ocorreu. A única conduta individualizada é realmente a pichação, que pôde ser comprovada pelas fotos em que a ré aparece. De resto, o voto é mera reprodução genérica da fundamentação presente em outros tantos votos relacionados ao 8 de janeiro. A lógica usada pelo relator é a seguinte: no dia 8 de janeiro, aconteceram crimes graves na praça e nas sedes dos três poderes. A ré comprovadamente estava na praça. Logo, ela cometeu todos os crimes. Gente, isso é ridículo. Olha o que ele diz aí. A fundamentação com a devida vênia é muito aquém do aceitável. Gente, é ridículo. Vamos falar a verdade, é absurdo. E aí ele segue. Pena rigorosa e em total descompasso com o direito penal brasileiro. E conclui. Um erro grave. Como assim um erro, Herbert? Erro é quando você se engana. Aqui não é erro. Não são pessoas desinformadas, que não estudaram, que não dominam o direito. São ministros do STF que sabem o que estão fazendo. Isso aqui é crueldade, é maldade. Erro é o caramba. Tá na cara, é abuso aí. Até pra criticar não se faz direito, né? A esquerda até pra criticar dá um jeitinho ali de usar eufemismo, passar um paninho aqui, outro ali. Mas isso aí que vocês viram já é mais do que a gente viu a esquerda fazer na história.
Porque o clubinho da impunidade, aquele grupo vergonhoso prerrogativas, segue em silêncio. Mentiam, falavam que era defender direitos de réus, defender direitos de advogados. Mentira! Eles encobriam com o pacote presente a crueldade que era libertar os grandes corruptos de esquerda do Brasil. Agora, o que eles estão percebendo, grande parte da esquerda, é que quando a tirania e o autoritarismo vêm, eles vêm para todo mundo. Já tem gente como o Ebert acordando. Hoje ele veio para Débora, para o Bolsonaro, mas essas pessoas que apoiaram e aplaudiram os abusos podem ser as próximas vítimas dos abusos. Por isso que o Martin Luther King ele dizia que uma injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça por toda parte. E se você concorda, então curte o vídeo, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nada por aqui, se torna membro do canal para você receber análises políticas semanais exclusivas e apoiar o nosso trabalho. Um grande abraço.